Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula número 8, onde a gente vai tratar do controle de congestionamento do TCP. Essa é a última aula relacionada à camada de transporte e é o último assunto dessa camada também. Tá? A gente abordou o controle de fluxo e a sua implementação na internet, a gente conceitou o que seria o controle de fluxo na aula passada, e a gente mostrou uma implementação do controle de fluxo na internet. A gente vai fazer a mesma coisa relacionado ao controle de congestionamento. Tá? Então, a gente vai mostrar o que é o controle de congestionamento e depois a gente vai mostrar como é que o controle de congestionamento funciona na internet. Ou seja, uma implementação do controle de congestionamento, tá, utilizado na internet, através do protocolo TCP. Tá? É isso que a gente vai fazer nessa aula de hoje, né? Bom, então, a mesma coisa que eu fiz no controle de fluxo, eu encontrei uma imagem que vai mostrar para vocês o que é o controle de congestionamento numa só figura. Tá? Então, a gente tem vamos dizer assim, um funil aqui e um balde relativamente pequeno nesse lado aqui. Tá? A gente também tem, só para mostrar aqui, né, tem vamos dizer assim, um afunilamento nesse ponto aqui, que certamente vai degradar a transmissão de pacotes nesse meio aqui. Tá? Aqui é como se fosse um conjunto de roteadores, né? Nesse ponto aqui é como se fosse um controle de roteadores, e aqui seriam os pacotes, ou melhor dizendo, segmentos sendo transmitidos na internet. Tá? Esse ponto aqui, ó, essa torneira aqui, é justamente o quê? É justamente isso aqui, gente, o controle de congestionamento. Então, a forma como eu vou, tá, abrir, né, a quantidade de abertura, por assim dizer, dessa torneira é justamente o que a gente chama de controle de congestionamento. Não adianta eu abrir aqui, ó, essa torneira, tá, porque essa torneira aqui certamente vai colocar bastante água nesse funil e a água vai começar, né, a transbordar desse meio aqui. Isso ocorre na internet. Perda de pacotes. Uma vez que o congestionamento na internet é grande, os pacotes podem ser perdidos. Perda de pacotes é ruim, porque eu tenho que transmitir o mesmo pacote, estou fazendo um retrabalho no que tange ao envio de pacotes. Então, para isso, deve existir o quê? Deve existir um mecanismo para controlar, tá, a dosagem de pacotes que eu vou transmitir no meio. E isso, essencialmente, o que a gente chama de controle de congestionamento. Tá? Seria verificar esse meio de comunicação, o meio, não o fim. Tá? Não aqui o balde. Porque o buffer é o controle de fluxo. O meio, tá? O congestionamento aqui do meio, é justamente desempenhado pelo controle de congestionamento. Tá? Então, se o meio de transmissão encontra-se disponível, eu posso abrir mais esse ponto aqui. Tá? Obviamente, aqui eu tenho o quê? Tenho um balde menor, né? Mas eu tenho um controle aqui, um ajuste aqui fino, de forma o quê? De forma a prover esse controle de congestionamento e assim perder menos pacotes durante a transmissão. Tá? São os princípios. Formalmente, eu tenho o quê? Muitas fontes enviando dados muito rápidos para a rede tratar. Diferente do controle de fluxo, como eu falei para vocês. O controle de fluxo é fim a fim. É o buffer e o buffer. Para verificar se os dois buffers encontram-se muito cheios ou não. Controle de congestionamento, ele trata mais o quê? Ele trata mais do núcleo da rede. Fluxo, borda da rede. Congestionamento, núcleo da rede. Ok? Manifestações. Quais são as manifestações que eu tenho com controle de congestionamento? As manifestações que eu tenho são os longos atrasos, assim como o estouro do tempo. Tá? Timeout, estourou o tempo, é um indicativo para quê? Um indicativo de que a rede encontra-se congestionada. Tá?
longos atrasos, enfileiramento nos buffers, tá? Implica dizer que existe o quê? Que existe também um congestionamento na rede e que o controle, de um ajuste naquela torneira, ela deve ser realizada de maneira o quê? De maneira a ter um contexto diferente, a ter um contexto, uma manifestação diferente, a ter menos estouro do tempo e a ter um atraso menor no envio de pacotes. Tá? Técnicas para controlar o congestionamento. Existem duas técnicas essencialmente: controle de congestionamento fim a fim, onde nenhum feedback explícito é dado sobre a rede. Tá? A gente não sabe de nenhum, vamos dizer assim, como é que a rede, o núcleo da rede encontra-se congestionado, a gente não tem esse feedback. Tá? E o congestionamento é deduzido, tá, pelas observações. Tá? Então, se eu tenho muito estouro do tempo, isso não necessariamente implica dizer, tá, que a rede encontra-se congestionada. Não tenho nenhuma forma de mensurar quanto a rede está congestionada e onde são os pontos da rede que estão congestionados. Tá? Ora, se eu estou voltando daqui de São Paulo para São Carlos, e se o Google Maps está me falando que eu vou demorar mais de 2 horas e meia, isso implica dizer que existe um congestionamento em algum ponto. É um indicativo. Então, isso também é feito por quê? Pela primeira abordagem, que é o controle de congestionamento fim a fim. Eu não tenho um feedback certo. Olha, na Bandeirantes, o congestionamento está tanto. Eu não tenho esse nível de detalhe de congestionamento. Eu só sei que eu vou me atrasar. E esse feedback é o que eu tenho na primeira abordagem. E essa é a técnica que é utilizada pelo TCP. O TCP tem uma abordagem baseada no quê? Baseado nos atrasos e nos timeouts. Mas ele não tem como mensurar quanto de congestionamento existe no núcleo da rede. Tá? Bom, e a segunda abordagem? A segunda abordagem é uma abordagem melhor. Uma abordagem que traz um melhor feedback. Por quê? Porque ele traz um feedback do núcleo da rede, do sistema, a partir do WAC que eu recebo algumas informações referentes ao quê? Referentes aos roteadores por onde percorreu, para indicar que existe um certo congestionamento. Tá? Então, o ATM, por exemplo, o ABR do ATM, Available Bit Rate do ATM, uma outra rede, utilizando circuitos virtuais, ele utiliza o quê? Ele utiliza esse mecanismo de quê? Que é assistido pela rede. E é um controle de congestionamento melhor implementado. Tá? Então, falando um pouco nesse ATM. A rede ATM é uma rede com conexões de circuitos virtuais, ou seja, eu tenho uma rota pré-determinada, antes de enviar o pacote. Eu reservo o canal. Tá? Antes de enviar qualquer pacote, eu defino a rota que eu vou seguir antes de enviar qualquer pacote. Tá? Então, redes ATM são adequadas para aplicações multimídia. Por quê? Porque ele tem o quê? Ele tem uma quantidade fixa de bytes. Ele utiliza circuitos virtuais. O que é pior no YouTube? O que é pior no YouTube, que é multimídia, o que é ruim para o YouTube? O que é ruim no YouTube é justamente essa variação de atraso. Tá? O que eu menos espero no YouTube é que o meu vídeo, os frames do meu vídeo demorem para chegar. É isso que eu não quero no YouTube. Ora, se eu tenho uma transmissão constante, se eu tenho uma velocidade constante, isso implica dizer que o meu YouTube vai ter o quê? Vai ter uma sequência constante no meu vídeo. Tá? Imagine eu assistindo o Jornal Nacional no exterior. Tá? O que eu tenho? Ou uma teleconferência no exterior. O que eu tenho? Eu tenho uma transmissão ao vivo. Para isso eu preciso do quê? Para isso eu preciso de uma constância nesse vídeo. E é isso que o ATM vai me produzir, uma vez que ele tem o quê? Uma taxa constante desses pacotes. Tá?
Bom, aí eu tenho controle de congestionamento usado no ATM, que é o controle de congestionamento assistido pela rede. Tá? Esse controle, ele indica se o caminho está sobrecarregado. Se tiver sobrecarregado, ele vai o quê? Vai usar a largura de banda disponível. Ele não vai reservar, se uma outra conexão quiser passar por um roteador que está congestionado, ele não vai permitir a criação de novas conexões. Isso o ATM ele tem como realizar, uma vez que ele utiliza o mecanismo de circuitos virtuais. Tá? E se o caminho do remetente está congestionado, o remetente é controlado o quê? A taxa mínima garantida. Tá? Isso é o assistido pela rede. E ele faz isso usando o quê? Células, alguns campos de gerenciamento de recursos, resource management aqui, né? Que são enviados pelo remetente intercalado com células de dados. Existem células de dados, células de controle. Essas células de controle possuem 2 bits, o NI e o CI. O NI indica no increase, não aumente mais. Não aumente mais a taxa de transmissão, porque eu não tenho como suportar uma taxa de transmissão maior. E o CI é um bit para indicar congestion indication, ou seja, tem uma indicação de congestionamento. E essas células aqui de gerenciamento de recursos são retornadas ao remetente pelo destinatário para informar que a rede agora está congestionada. Então, não aumente mais a taxa, não aumente mais a quantidade de pacotes, regule para menos agora, tá? Aquela torneira, porque assim eu posso suportar a taxa mínima garantida para que o seu YouTube possa funcionar. Tá? É assim que é feito o controle de congestionamento das redes ATM. Né? Agora a gente vai falar do TCP. O TCP já é um pouco diferente. Tá? O controle de congestionamento é feito de forma fim a fim, tá? De forma a limitar a taxa a qual enviam. Se existir pouco congestionamento, então vai aumentar. Se o congestionamento, então vai reduzir. O ponto-chave é como é que ele vai deduzir o congestionamento, que é através de quê? Através da perda de pacotes ou segmentos, né? E os atrasos que os pacotes eles vão ocasionar. Tá? Aí tem várias perguntas, 3 perguntas. Né? Como é que o remetente, então, ele limita a taxa de envio? Como o remetente TCP percebe que há congestionamento? Isso a gente respondeu aqui nesse slide anterior. Tá? E que algoritmo o remetente usa para modificar a sua taxa de envio? Aí vou já citar para vocês o AMID, né? O Additive Increase, Multiplicative Decrease, né? Que a gente vai já falar aqui para vocês. Né? Então ele tem um mecanismo, já estou citando aqui, né? Onde o TCP ele é baseado, tá, nesse mecanismo Additive Increase, Multiplicative Decrease, que é o algoritmo que responde essa terceira pergunta aqui. Tá? Bom, nesse cenário aqui, ele vai enviando o quê? Vai enviando um segmento primeiro, vai enviando o segundo segmento e vai enviando agora 4 segmentos. Tá? Ele vai aumentando exponencialmente a quantidade de pacotes que é tratada paralelamente antes de esperar pelo reconhecimento. Tá? Então, esse é o algoritmo do AIMD que o TCP ele utiliza. Tá? Bom, então, como é que o TCP ela vai definir a largura de banda? Né? Ela define a largura de banda de uma forma bastante interessante. Né? Então, ela começa enviando, usando esse cenário aqui que vocês viram, né? Ele vai enviando de forma multiplicativa no início, partida lenta que a gente chama, e no momento em que ele vai indicando e os ACKs vão sendo recebidos, ele vai aumentando a taxa de transmissão. Quando ele perde o pacote, começa a perder o pacote através do timeout, aí ele baixa o quê? Ele baixa de forma o quê? Multiplicativa. Tá? Ele baixa até o quê? Até a metade desse ponto aqui. Ó. Tá? Então, esse ponto aqui seria
a metade, né, do ponto que ele partiu, né? Então, se ele começa nesse ponto aqui, perdeu aqui, ele baixa até a metade do último decrease, né? Tá? Depois ele vai aumentando novamente, tá? E ele vai baixar de novo a sua metade aqui, né? E assim por diante, tá? Então agora ele vai aumentar de novo, vai baixar, tá? Para metade do quê? Para metade desse gráfico aqui, tá? E a partir daí ele vai aumentando, baixando, até que ele perca de novo algum pacote. Ou seja, ele tem o quê? O comportamento que a gente chama de um dente de serra. Ele vai aumentando, decrescendo, à medida o quê? À medida que vai perdendo pacote. Tá? Em resumo, a gente chama que ele faz o quê? Ele utiliza o mecanismo do quê? Do best effort aqui, né? O melhor esforço. Tá? Então ele faz com que a melhor taxa de envio possa ser explorada. Tá? É como se fosse aquela criança, né, que é be-end, né? Ele vai testando o pai até o pai estourar e perder a paciência. Tá? A mesma coisa ocorre nesse cenário aqui, né? Ele testa o máximo que ele pode até ele perder o pacote. Depois ele aumenta, perde o pacote de novo, ele baixa a taxa de transmissão. Tá? Então o que ocorre aqui, né? Então aqui começou com a partida lenta, tá? E como ele perdeu o pacote, houve uma perda de pacote no 16, quando chega nesse ponto aqui, ele faz o quê? Um linear aqui, tá? Ele vai aumentando agora de 8 para 9, 9 para 10, 10 para 11, 11 para 12, e aqui ele perdeu o pacote. Então, ele baixa, tá? Houve um timeout, então ele baixa para fazer um increase multiplicativo até o quê? Até a metade do 12, que é o 6. E a partir daqui, ele vai linearmente. Até aqui, exponencialmente. Tá? Por isso que aqui seria o quê? Aqui seria o linear e aqui seria o multiplicativo, o exponencial. Tá? Então, o controle de congestionamento TCP, se o A aqui é recebido, aumenta o quê? Aumenta isso aqui, ó. Tá? Como vocês estão vendo. No início, ele vai de forma exponencial. Chegou na metade do ponto onde ele perdeu, houve o timeout, ele vai linearmente agora. Tá? Então, recebeu, continua aumentando. Tá? E aumenta linearmente no momento justamente para prevenir o quê? Para prevenir o congestionamento. Aqui ele já pega, como, entre aspas, pega mais leve aqui. Tá? Para que ele não possa ocorrer um outro timeout. Então ele vai aumentando linearmente a partir da metade do threshold aqui, que seria o 16, né? Onde ele perdeu, houve o timeout da última vez. Tá? Bom, se tiver um timeout sem resposta do destinatário, aí ele corta, tá, o CW wind aqui para o quê? Para 1. Tá? Como ocorreu aqui, ó. CW wind é 1. O que é esse CW wind? CW wind é a quantidade de segmentos que ele envia até ele receber um ACK. Tá? Ok? Que eu mostrei no slide anterior. Né? 3 ACKs duplicados, aqui o TCP ele tem o quê? Tem um mecanismo particular dele. Se eu recebo 3 ACKs em cima de um pacote que não foi recebido, tá? O que ele deduz? Deduz que o meio encontra-se congestionado. Então ele corta pela metade, tá, da taxa onde ele se encontra. Justamente, tá, corta metade, tá, o CW pela metade, menos agressivamente do que o timeout. Ou seja, se ele tem 3 ACKs duplicados, aqui, ó, tá, 3 ACKs duplicados, em vez de baixar até esse ponto aqui, ele baixa o quê? Ele baixa até a metade, ou seja, até o 5. Justamente para prevenir aí o quê? Prevenir aí o timeout. Tá? Bom, então esse aqui eu já falei para vocês, ele tem um controle de serra, só para explicar para vocês. E o TCP também, tá? Falando um pouco de equidade, ele tenta o quê? Tenta sempre compartilhar. Se eu tenho duas conexões TCP, ele sempre vai tentar
da R sobre 2 para isso aqui, tá? R sobre 2 aqui e R sobre 2 aqui para compartilhar os dois o quê? Compartilhar o meio entre as duas conexões TCP. Tá? Gente, então, concluindo aqui, o último tema aqui da camada de transporte foi o controle de congestionamento. Falei do controle de congestionamento e falei também do controle de congestionamento implementado para a internet. Tá? O conceito e a implementação feita pela internet, assim como falei do controle de congestionamento que é utilizada nas redes ATM. As redes ATMs eram redes que são relativamente boas, né, para multimídia e que hoje em dia, né, vocês sabem que esse conceito de circuitos virtuais, elas estão vindo em forma de quê? Em forma de uma rede definida de software, por software, né, SDN, né, que é uma implementação que existe do SDN ou OpenFlow. Né? Então, esses circuitos virtuais, hoje em dia, estão sendo implementados por redes definidas por software e a sua instanciação, ou seja, a sua implementação na internet, são as redes, um dos exemplos é a rede OpenFlow. Né? Bom, na próxima aula, então, eu vou descer mais uma camada abaixo, que é a camada de rede. E eu espero vocês nessa aula, uma aula bastante importante, porque vocês sabem que tudo hoje em dia gira em torno de redes. O smartphone de vocês tem rede. Tá? A internet das coisas tem redes. Cyber Physical System, outro assunto bastante interessante, tem redes de computadores também. Então, um assunto bastante interessante que eu espero que vocês venham a usufruir, vocês aproveitem bastante o conteúdo e estudem. Tá? A gente está aqui agora no capítulo 3, então, que vocês estudem bem os conceitos, serão de muita valia para vocês. Muito obrigado pela atenção de vocês.